Sejam muito bem-vindos ao Até que é Pop. O assunto de hoje é suporte. Para falar sobre este tema, convidei uma amiga super especial. Quer saber quem é? Antes de saber, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Combinado? Agora sim, roda a vinheta. Voltamos e agora vou apresentar para todos vocês a nossa convidada. Sobe aí, Glória Maia. Tudo bem, Glória? Seja bem-vinda ao Até que é Pop. Olá, Vânia. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada pelas boas-vindas. Gente, a Glória tem uma história bem bacana para contar, muita experiência. Já conto desde do comecinho aqui que eu trabalhei, tive a oportunidade da gente trabalhar junto, né? Um tempinho atrás, né, Glória? Uns poucos anos, um Tempinho, tempinho, né? Mas pouquinho. um pouquinho. Mas o que é bacana é ver o crescimento da Glória como profissional e por isso ela está aqui. Glória, primeira pergunta. Qual a importância do suporte para uma empresa? O suporte de TI. Olá, Vânia. Primeiramente, obrigada aí pelo convite. Vamos falar de um assunto que eu adoro, né? Que é a parte de suporte técnico, command center. E hoje eu acredito muito que o suporte, independente se você está falando de uma aplicação pequena, né? De uma startup, até o momento que você está falando de uma empresa de grande porte, uma empresa governamental, o suporte é aquele recurso que toda pessoa que utiliza algum tipo de aplicação de tecnologia ela precisa ali no momento que ela não sabe muito o que fazer, pode utilizar de uma maneira mais eficiente a sua aplicação. Então, o suporte técnico, ele é fundamental em toda a empresa para garantir uma boa funcionalidade ali do serviço, da aplicação, até mesmo do ambiente de tecnologia como um todo, né? É otimizando ali a produtividade de cada pessoa e otimizando principalmente os recursos de tecnologia que a gente pode oferecer para os nossos usuários, né? Assim, gente, eu gosto muito desse tema porque eu comecei minha carreira de TI no suporte, né? Então, é uma área emocionante, né? Mas, Glória, Exatamente. eu falei aqui que a gente trabalhou um tempinho atrás, né? Um tempinho, gente. Eu acho que Pouquinho. faz mais de 10 anos, tá? É, Sim. como que você vê a evolução daquele suporte de 10 anos atrás para o suporte de hoje? O que que mudou? Uhum. Olha, Vânia, mudou muita coisa. Eu comecei a trabalhar com suporte técnico há um pouquinho mais de 10 anos, eh, numa empresa que era um call center, né, que atendia ali os clientes, do serviço, né, de um provedor de serviço. E naquela época a internet era muito diferente do que a gente tem hoje, né, então o uso do computador era muito diferente do que a gente tem hoje. Então quando, o suporte, ele era muito grande, então quando alguém entrava em contato com o suporte, tinha diversas dúvidas, né, então, tinha dúvidas desde as mais simples de: "Poxa, o meu computador não liga, não consigo acessar a internet, está dando um erro aqui que eu não sei muito bem", aquele barulhinho de internet discada. Eu comecei na época de internet discada, né, onde as operações de suporte elas eram muito grandes, né, e precisavam de muitas pessoas ali para poder falar com o cliente, né, entender qual era a necessidade dele e poder direcioná-lo da melhor forma possível. Hoje em dia, eu já acho que esse cenário ele é muito diferente, né, com a ajuda principalmente das automações, com a ajuda das bases de conhecimento, com, a mudança do perfil de suporte que a gente consegue pensar numa FAQ, pensar numa resposta ali mais automática, as operações de suporte elas mudaram muito, muito, né. E, hoje, em vez da gente ter um suporte padrão, né, cada empresa tem ali uma área padrão, é muito customizado de acordo com o negócio. Então, Hum. mudou muito em 10 anos, né, então a gente tem tanto aquele suporte que ele é mais voltado, precisa ser mais robusto, tem mais pessoas, precisa ter um nível de detalhamento um pouco mais fundo, né, e também tem aquele que é mais simples, onde a gente pode trabalhar nos modelos de self-service ou no modelo, de atendimento balcão, onde a própria pessoa ali,
pega o equipamento que ela precisa, né, faz um registro de chamada e não precisa ali de um atendimento telefônico, né. Então evoluiu-se muito, a gente saiu de um padrão para um tipo de suporte muito voltado ao negócio, né, Ah, à legal. necessidade do que a empresa precisa. Então, assim, pelo que você está falando, antigamente era: todo o Windows é atendido da mesma maneira, e agora não. Ok, nós temos este cenário, qual é o seu negócio? E eu vou adaptar o meu atendimento baseado nos seus departamentos, na criticidade do teu negócio. Então, essa é a principal mudança que aconteceu. Exatamente, essa é a principal mudança. A gente falava muito no passado sobre algumas metodologias. Então, a gente tem um formulário de monitoria de atendimento que precisa atender ali 90%, 100%, muito voltado à parte técnica. Então, aperta no iniciar, vai lá no botão tal, vai no botão tal. Uhum. Hoje em dia, a gente, acho que o suporte está saindo um pouco mais disso para uso da aplicação. Então, um exemplo, se eu já trabalho numa empresa de finanças, tá? Essa empresa de finanças, ela tem ali muita coisa voltada aos aplicativos, às aplicações de finanças. Então, a equipe de suporte ela deve ter menos conhecimento do suporte em si, né, do suporte de Windows, de Linux e dos equipamentos em si, e mais voltado às aplicações de finanças. Se eu trabalho, por exemplo, em uma área de saúde, o cenário pode ser um pouco diferente, né? Onde Uhum. ali, dependendo da pessoa que tem ali o conhecimento de utilizar o equipamento, você precisa detalhar um pouco mais o suporte, ter um pouco mais de conhecimento ali do Windows, dar um suporte mais ali para a pessoa na parte física do equipamento. Então, hoje é fundamental dentro da área de suporte saber qual é o negócio, o que que é importante ali para a empresa que está implantando o suporte, para a empresa que a pessoa está ali trabalhando, o que que é importante para ela naquele momento. Nossa, bacana. E falando, de metodologias, de processos, né, porque querendo ou não, quando você chega, gente, no suporte, você tem que aprender um monte de coisa. Se eu tivesse saído Exatamente. da faculdade hoje, né, quer dizer, Uhum. imagina, eu estou saindo da faculdade hoje. Imagina, o que que eu tenho que aprender? O que que eu tenho que aprender? Porque, assim, eu vou dizer a minha verdade, eu caí no suporte, assim, eu não esperava que ia para o suporte, eu fui para o suporte, foi uma coisa, bum, né. Mas se eu escolher o Uhum. suporte, o que que eu tenho que aprender, né? Porque tem a parte técnica, como você falou, né, e também, Uhum. né, tem a parte, né, lembrando do passado, processo, framework. O que que hoje uma pessoa que queira ser a Glória daqui um tempinho, trabalhar mais na área de coordenação, supervisão, tem que aprender? Boa pergunta, Vânia. O suporte mudou bastante, né, então, hoje em dia, a gente avaliar muito mais a questão dos comportamentos, né, do que a gente precisa como é que a gente precisa atuar, né. Então hoje saindo da universidade, da faculdade, a gente já sai com vários conceitos, né, então, a gente sai com um pouco de conceito de nuvem, a gente sai com um pouco de conceito ali de servidor, de data center, a gente sai com várias coisas de conceitos ali que podem ser aprofundados e o pessoal pode estudar mais. Então, assim, sugestão, SRE, Cloud, AWS, tem Sim. muita coisa legal no mercado e tem muita coisa gratuita, né? Antigamente a gente não tinha muita coisa ali. Eu lembro Ah, que a gente tinha que ficar implorando por: "Ó, tu termina aí esse material aqui, você me empresta eu ficar uma semana em exatamente. casa", lembra? É. Eu lembro, a gente pegava e ficava compartilhando livros, né? Às vezes Uhum. tinha que fazer curso de certificações e tinha diversas Exato. certificações e hoje a gente tem muito conteúdo gratuito por aí. Então, tem principalmente conteúdo da AWS que com o tempo, a gente conseguiu de uma maneira gratuita, né, então estudar essa parte conceitual de técnico, né, poxa, mas como é que funciona a aplicação em si, como é que funciona esse sistema, isso aí tem muito conteúdo, então assim, diferente da minha época, a gente tem muito conteúdo hoje para estudar, isso gratuito, no Sim. YouTube, se não, tem alguns cursos aí na Udemy que são gratuitos. Então essa parte mais técnica é estudo e tempo, né, e também experiência. Acho que o que é importante dentro da área de suporte
é entender o que que a pessoa gosta. Então, putz, eu olhei aqui banco de dados, eu acho legal pra caramba. Pô, vamos estudar um pouco mais ali de banco de dados, mas a parte fundamental para suporte, eu acho que para a área de tecnologia como um todo, é aquela parte do soft skill, né, que a gente fala. Ah, sim. Então, ser curioso, ser muito curioso. Então, assim, quando entrar um usuário ali para falar com a gente, independente de qual seja o tipo de suporte, é ser curioso, é realmente curioso de o que tá acontecendo contigo ali naquele, o que tá É, acontecendo na tua tela, o que tá aparecendo aí para você, qual é a mensagem de erro, em qual Glória. momento. Eu lembro, assim, porque assim, eu comecei, de novo, olha, repetindo aqui, né? Eu comecei minha É, carreira no suporte e eu segui a carreira de observabilidade. Então, o que uhum, eu sempre tenho carinho pelo suporte, por quê? Porque você tem que aprender a lidar com as pessoas de uma maneira muito rápida. Por quê, Vânia? exatamente. Porque você vai, às vezes, dependendo, que nem a Glória falou, existem operações diferentes, mas você tem que falar com o cliente. Às vezes o cliente é uma pessoa mais sênior que você, às vezes não é. Uhum, E você, geralmente, quando recebe algo do suporte, é porque já deu errado. Esse que é o ponto. Já deu exatamente. errado em algum momento. Então, assim, a pessoa, ela espera que você seja a solução da vida dela, né? E você não sabe o que vai vir, porque cada erro depende do cliente, da tecnologia. Cada situação é uma situação. Lógico, depois eu fui para observabilidade, mas enquanto eu estava lá, então assim, chegava um bug. É um bug. Então, assim, aquela resposta, imagina antigamente, né? Que não tinha todo esse conteúdo público, né, na internet, não tinha chat GPT, não tinha essas coisas. Não, não Com, tinha nada disso. assim, deu um problema no script. É um bug. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, mais sênior desenvolveu. E aqui, aquilo chega para você do suporte, o cliente, você tem que entender o sentimento dele, porque ele está com o negócio impactado. Você está lá para ajudar e você é a esperança do cara. Então, assim, você tem que chegar, olha, venha cá. Então, o suporte, para mim, eu considero, assim, Glória, pode ser apego, mas eu acho uma escola Uhum. maravilhosa para falar com as Ah, pessoas. sem dúvida. Sim, Sem dúvidas. Se a gente for ver, muitas pessoas que hoje estão mais em cima na área de tecnologia, me incluo nisso, você e vários outros colegas, amigos que a gente tem, sim, começaram na área de esporte, né? sim, E tudo isso, eu vejo muito esse avanço do que você falou, né? De interagir com pessoas, de ter curiosidade e de estar ali para servir, para ajudar, sim. né? Então, essa característica de, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, eu Uhum, vou te ajudar, dá essa segurança, né? Então, até hoje em exato. dia, quando eu vou conversar com alguém, a pessoa fala assim: "Poxa, eu não sei o que fazer", eu falei: "Eu vou te ajudar". Eu também, às vezes, não tenho resposta para tudo, né, e como a Sim, tecnologia ela é muito grande, tem muita coisa que a gente não conhece, e não tem problema nenhum você não conhecer, né, não, a gente não tem o domínio de todas as coisas o tempo todo, e tá tudo bem, né. A gente precisa, focar bastante nas relações. Então, se eu não sei de uma coisa, eu como suporte não sei de uma coisa, eu vejo lá, putz, eu vou te ajudar. Me dá um segundo, deixa eu entender. Me explica um pouquinho o que está acontecendo. Me mostra na tela, em que momento. Essa curiosidade pela dúvida do usuário, pela dúvida da pessoa que está ali na sua frente, ela é muito importante, né? sim. Para A que você postura, né? entenda o que está acontecendo, exatamente, a postura para você dar a melhor resposta. Porque a pessoa ali, que está na sua frente, ela conta contigo. É o que você falou, né? Quando o usuário ele vai procurar o suporte, é porque a coisa está pegando, né? E ele já tentou, né? Então Já. já tentou, então já tentou. Então, assim, quando está ali, ele é uma pessoa que está confiando que você vai esgotar suas possibilidades. E eu acho que isso entra no segundo ponto que eu acho muito importante na área de suporte, que é você pedir ajuda, né? Então, não sei, vira pro colega do lado, cara, me ajuda aqui, Exato, né? Chama uma pessoa ali, o cara do o nível 2, chama o nível 3, chama o seu gestor, chama a Glória ali, pô, me ajuda aqui, deixa tô com essa situação, acho que levar as respostas, né? Olha, essa pessoa me procurou, ela tá com problema XYZ, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, não estou conseguindo, tudo bem, não precisa conseguir tudo, exato. né? Me ajuda aqui, vamos esgotar as possibilidades para resolver esse problema. Acho que a segunda característica é muito importante para a área de suporte é o pedir ajuda, né? Uhum. Pegar aquele problema para si e falar assim, eu vou resolver isso daqui. Significa que eu vou ter todas as respostas? Não.
Mas, eu vou atrás dessas respostas, porque amanhã outra pessoa vai aparecer, se não amanhã, daqui uma semana, 2, outra pessoa vai aparecer e você vai conseguir ajudá-la, né. E é legal Então é uma característica importante. quando você aprende e nossa, assim, daqui a pouco eu vou começar a relembrar todo o meu passado, mas eu lembro, eu vou contar um caos, porque, né, a gente tem que Conta, contar caos. conta. Uma vez, eu não sabia um conceito de segurança. No quando a gente acaba começando a carreira, a gente sempre tenta ir sozinho. Assim, graças, Uhum, né, a empresa que né, no momento tinha pessoas maravilhosas trabalhando comigo, né, daí eu aprendi, o mais sênior chegou para mim e falou assim: "Deixa eu te explicar", ele viu que eu estava sem jeito. "Deixa eu te explicar", sentou do meu lado, eu: "Oh, oh". Então, assim, eu até falei em outros episódios, seja o sênior que você gostaria de ter tido quando você era júnior. E como exatamente. eu tive pessoas maravilhosas que, quando eu estava ali no suporte, de várias tecnologias, tá, porque, assim, uma coisa que o suporte dá é visão mais, hã, macro, porque eu estava com um problema de, segurança, mas no final era outra coisa que era uma mudança na rede, então é muito bacana. E assim, Uhum, perguntem, né, como a Glória disse, exatamente. a gente tá num mundo que nós não temos a obrigação de saber tudo, nós temos que saber quem sabe ou saber as Uhum, fontes da informação. A gente tem que ter a curiosidade de chegar e sempre humildade de saber: "Olha, estou aprendendo, não sei", sabe, não se cobrem demais, sabe, então mas o suporte é vida. Eu para mim, o exatamente. suporte é vida, É, maravilhoso. suporte, acho que é uma das áreas que dá mais satisfação, assim, né, nas minhas experiências, eu sempre pensava o que que eu estou entregando no final do dia, Uhum. né, o que que eu estou fazendo aqui no final do dia. E, às vezes não é um equipamento formatado que eu estou entregando, Não, não é um equipamento que eu estou entregando para o funcionário novo, não é um celular formatado que eu comprei no valor. É o negócio, né, então, poxa, sim, se eu trabalho numa área financeira, eu estou entregando ali, um sistema financeiro melhor. Se eu estou trabalhando, no hospital, no final do dia, eu estou entregando saúde para o paciente que chegou ali e ele foi bem atendido, né. No final do dia, se eu trabalho numa escola, eu estou entregando ali para os professores uma educação, né, estou entregando ali para o professor uma plataforma que sim. eduque as pessoas. Então, assim, no final do dia eu sempre pensava nisso, poxa, o que que eu entreguei hoje? E a gente sempre fala da questão da saga, né? Sempre tem aquela história, acho que todo mundo trabalhando no esporte tem aquela história, né? Poxa, hoje em dia eu peguei um cliente assim, assim, eu fiz não sei o que, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, Então, é. assim, É, sempre tem essas histórias. Isso deixa é eu legal pra caramba. isso é muito legal, porque marca a história e eu vou trazer aqui umas coisas, né, do que o pessoal deve escutar Aham. muito aí relativo ao suporte, que é sala de guerra, de crise. Gente, assim, o suporte tem emoções, né, pra quem gosta de emoção, né, suporte é uma maravilha. Tá cheio. Glória, por favor, fale um pouquinho dessa parte mais, de adrenalina da área de suporte. Ah, essa parte de adrenalina na área de suporte, ela dá aquela emoção, né, que a gente é, ela acho que é uma das partes que a gente mais gosta, mas não deveria, né, porque no momento que a gente fala de uma crise, né, a gente está falando de perda Sim, financeira, a sim. gente está falando de perda de imagem, a gente está falando que a empresa está passando por um momento ruim, né. Degradação do serviço. É. Exatamente. Então, o momento de crise, ele já tem a sua própria pressão, por ser uma crise, né. Uhum. E uma coisa que eu falava bastante lá atrás, né, hoje a gente consegue trabalhar de uma maneira melhor, mas eu falo assim: "Olha, a gente entra na crise e não em crise, né, a gente atua na crise e a gente não entra em crise". Porque, no momento de uma crise, a gente pode falar nas minhas experiências, é o momento mais que tá acontecendo um problema, que tem diversas pessoas que querem resolver aquele problema e tem diversas pessoas querendo saber o que está acontecendo, e tem diversas pessoas ali querendo que resolva logo. E o suporte está ali no meio, está no meio de todo É. mundo, né. Então, é claro que existem vários modelos de operação, mas nas empresas que eu trabalhei,
a gente trabalhava num modelo onde tinha uma parte do suporte que a gente chamava de gestão de crise, né? Que é Hum, justamente essas pessoas que faziam aí o War Room. Então, nesse momento, tem algumas ferramentas que nos ajudam ali a ter um impacto menor como uma área de suporte, né? Então, a gente fala, né, que tecnologia é 0 e 1, só que tem uma parte que não é 0 e 1, não. Tem uma parte chamada intuição, né? Então, falando de um caso aqui, né, recente assim, não faz muito tempo, né? Chegou uma pessoa ali de suporte, olhou, me ligou, me chamou assim no Discord, falou, ah, que estranho aquilo ali, ó. Olhou de novo, falou, tá legal isso daqui, né? Deixa eu começar a investigar o que tá acontecendo, aham, né? E aí foi quando a gente detectou ali, né, que era um problemaço e a gente conseguiu ali reduzir uma crise, né? sim. Então, essa questão de você estar ali no suporte, começar a identificar que tem um cenário, principalmente quando a gente fala de monitoração, observabilidade, como sempre, que a gente vai entrar um pouquinho mais, mas quando você, no momento do seu dia, você identifica que tem um cenário que no seu coração está batendo alguma coisa ali, a resposta rápida ela é Sim. importante. E essa resposta rápida, ela vai muito do seu conhecimento do negócio, batendo na tecla mais uma vez, né? Sim, sim, sim. E, então, essa parte de você conhecer o negócio, saber assim, putz, isso daqui é importante para a empresa que eu estou trabalhando, ela é fundamental nesses momentos de crise, né? Então, putz, tem alguma coisa estranha? Deixa eu dar uma olhada. Sim. Ô fulano, olha aqui junto comigo para ver se a gente brincava disso, não dá uma olhada comigo para ver se eu não estou vendo coisa estranha, né? Pede ajuda, tenta entender. Putz, e aí eu acho que entra num outro ponto de crise também, que eu acho fundamental, na dúvida, aciona, na dúvida, liga. Então, quando toca alarme de incêndio, você tem que estar do outro lado da rua, não dentro do prédio esperando. Ah, putz, será Ah, isso é que verdade. é? Né? Pô, será que tá acontecendo? Não, cara, vai lá e vê, né? É aquela questão de proatividade, né, até a questão a gente já vai falar também da diferença do tradicional Exatamente. pro do suporte tradicional para até para o centro de comando, Uhum. que é a questão da proatividade. A gente fala: "Ah, seja proativo, proativo, proativo", mas proatividade também vem nessas pequenas atividades, por exemplo, que nem a Glória falou, você viu algo, pô, seja proativo, você entendendo quem é o teu cliente, você vendo algo estranho, você não dica, tá, gente? Não fica com aquela postura. Quero que. Sabe aquele meme da menininha esperando a casa pegar fogo? Não, não seja a menininha do meme, entendeu? Exatamente. Chama o bombeiro antes, avisa a vizinhança, tira as pessoas da casa. Assim, tente evitar, Uhum. entendeu? Se não. Assim, a vida do suporte é evitar, né? Mas tem situações que não dá, né? Caiu Exatamente. raio, queimou todo um site, um equipamento, aí é outro cenário, né? Enfim, né? Exatamente. E esse cenário é o cenário que o suporte está no centro, né? O suporte que é a área que vai receber a primeiro volume de ligações, então, quando todo mundo começou a ligar falando que a rede está fora. Opa, é o suporte que está ali, né? Então, o perguntar, o falar, ei, cara, tá acontecendo alguma coisa no teu também? Opa, tá no meu também. Então, vamos pedir ajuda para uma outra pessoa para entender o que está acontecendo. E a comunicação, né? Então, acho que é um outro fator importante, que é entender ali o que está acontecendo. Claro que, pô, mas o cara tá falando de uma query, de um banco, de um negócio que vai subir um deploy, eu não tô entendendo uma sopa de letrinhas, eu não tô entendendo nada do que a pessoa tá falando. Às vezes voltando naquele ponto de pedir ajuda. Uhum, é. Fulano, olha, deixa eu ver se eu entendi. É isso, 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 isso mesmo? Ótimo. Ok, vou comunicar assim, assim, assim o restante da Sim. companhia. Porque o suporte ele tá bem ali no meio. Então sempre tem alguém ali do lado de fora querendo saber, meu, o que está acontecendo? Né? É. Imagina quando você trabalha numa empresa de 15 mil, 20 mil, 30 mil funcionários, cai o sistema. Tá todo mundo dos andares ali olhando, putz, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí vai ligar todo mundo para o suporte, o que está acontecendo? E É, quando a gente consegue identificar e já falar para as pessoas, isso também é um ponto bem a gente importante. a gente fala muito hoje, né, de satisfação do cliente, só que, na minha visão, tá, daí
complemente, Glória, o suporte, além da satisfação para o cliente, né, muita gente não vê o suporte assim, vamos lá, muita gente acha que satisfação do cliente é o quê? "Ah, eu vou fazer um evento. Ah, eu vou fazer um produto novo", mas se você parar para analisar, o cliente depois que ele, por exemplo, comprou um serviço da tua empresa, né, eh, quem vai ser responsável pelo sucesso de uma possível renovação é o suporte. Se o suporte não for esperto, proativo, diferente, comunicativo, esse cliente provavelmente não vai renovar. Então, a satisfação do cliente, um dos. Assim, eu sei que parece meio óbvio a gente falando aqui, mas muita gente não vê isso. É o quê? É o suporte ali. É lógico, não estou falando que é 100% suporte, tem as outras, outras áreas, mas vamos comparar com, por exemplo, comprar um carro. Se o pós-venda é ruim, se as concessionárias o mecânico, nas revisões não são boas, você vai mudar de marca. Essa que é a verdade. Suporte, eu comparo mais ou menos com esse cenário. E outro ponto, só complementando, né? Porque você falou o exemplo, olha, todo mundo vai virar os olhos vai querer saber o que está acontecendo. E quem está no centro realmente é o suporte. Ou seja, é, a felicidade da tua empresa ali também depende do time de suporte, porque às vezes não é só você, de novo, fazer atividades de ambientar as pessoas. Lógico, tem que fazer, não estou falando que não, mas lembre-se do suporte, entendeu? Às vezes o investimento ali, recursos, capacitação para aquela equipe, porque, minha visão, é uma equipe que ela é que você falou, quando tem uma crise, lógico, não se espera que tenha, mas quando tem, ela está ali na pressão, ela está tendo que lidar com um problema de comunicação, quer dizer, tem que comunicar bem o que ela está fazendo. Todo mundo está olhando, tipo assim, ó, é mais ou menos, sabe, você escrevendo numa tela e todo mundo ali atrás, olha, o que você está fazendo, o que você está fazendo, né? Então, assim, Exatamente. é uma área muito legal, gente, né? Mas, Ah, Glória, eu adoro. deixa eu trazer aqui, eu falei bastante, Uhum. depois a gente vai conversando mais aqui, falando, pensando, mas a gente falou do suporte tradicional. Como é que você vê essa linha de evolução até o centro de comando, né? Porque a gente escuta muito, o NOC, o time de suporte. Tem como você fazer eu vou dizer, talvez uma timeline de como você vê a evolução do modelo tradicional até a ser um centro de comando e qual que é a diferença que você tem Uhum. hoje? Claro. Bom, assim como a tecnologia tudo evolui, né, e cada vez mais a gente precisa buscar, inovação, então as pessoas têm sede de inovação, né, e também, como é que a gente consegue deixar os nossos produtos, os nossos serviços mais rentáveis, né, Uhum. então, muito essa parte de, suporte, ela passou por muita inovação, né, tanto pela mudança do perfil dos nossos usuários, tanto também pela evolução tecnológica. Então, uma coisa que eu fazia lá no suporte lá atrásão, né, era todas as ligações eu precisava atender, né, então eu não tinha um lugar que eu pudesse indicar uma coisa simples, né. Quando, eu tinha um problema no meu provedor de serviços ou no meu link de internet, caía ali 1.500 ligações ao mesmo tempo, a gente precisava atender as 1.500 ligações ao mesmo tempo. E hoje com a tecnologia, se, o meu link de internet, por exemplo, cai agora, eu posso receber um SMS falando que o meu link de internet caiu. Então eu não preciso ligar na central de serviço para falar, na central ou no suporte para entender que aquele problema está acontecendo. Então, eu vejo que teve muita, mas muita evolução nesse sentido de reconhecer a área de suporte, mas já precaver o usuário ali dos problemas que estão acontecendo. E aí eu vejo que a gente saiu de um cenário onde a gente tinha muito atendimento um para um, onde a gente está hoje indo para um cenário que é um para N. Então, cada vez mais a área de suporte, pelo menos nas empresas que são mais voltadas à Sim. tecnologia, elas como o suporte ele mudou muito. Então, quando a gente fala de suporte à pessoa, o menino do computador, existe o menino do computador, né? Hoje muito mais otimizado, né? Mas existe uma área que é a área que eu me apaixonei, né? Você também vai ser suspeita de falar, que é a área de command center, né? E que é a central de comando, que ela é uma evolução do suporte, né? Que o suporte técnico tinha a partezinha de entender o que está acontecendo e o command center
Hoje eu vejo que ele entrou com diversas ferramentas, diversas inovações, onde ele consegue olhar para o negócio. Então, é o que que está acontecendo na minha aplicação antes do meu usuário me ligar? O que que pode acontecer daqui 10 minutos se eu não fizer alguma coisa dentro do meu ambiente? Como eu consigo prever e resolver um incidente antes dele acontecer? É possível? E tem muita ferramenta legal nesse meio tempo. E complementando até o que você falou, né, sobre quando a gente vai comprar um carro, né, a gente espera ali o pós-venda. Eu gosto de associar muito a questão do seguro. Aconteceu comigo Hum. recentemente, com muita frequência, na verdade, não foi tão recente, assim, mas já teve bastante frequência, né. Eu peguei eu tô com um carro novo e eu esquecia toda vez o farol ligado, né, e aí eu tinha que ligar lá no seguro. Aí ligava lá para fazer a carguinha na bateria e liguei umas 3, 4 vezes. E aí eu lembro que teve um dia, eu estava lá na região do Brooklyn, e eu de novo tinha esquecido, né, o negócio ligado, e aí tive que ligar para o seguro. Pé d'água, a cidade parada, tudo alagado e eu no meio da rua com o carro desligado. Nossa. E nesse meio da rua era quase 21h30, sem, estava totalmente desligado, sem sinalização, com medo de ser assaltada, com medo de alguém bater e aí eu tive que ligar para a seguradora diversas vezes, né. "Putz, pelo amor de Deus, preciso ser atendida, eu sei que tá ruim, é o tempo de clima e tudo Você mais". estava sozinha. E eu estava sozinha no meio da BR, uma chuva, Nossa. um carro desligado. Era aquele momento que eu estava com uma crise, né. E quem era o meu command center? Era a seguradora, né. Então, claro que esse era um incidente comigo, né, mas se a gente for falar isso em nível de empresas, é muito parecido, né. Então, assim, a gente tem a área de comando, a área de command center, como uma área que é como se fosse um seguro. Não que eu quero usar ela toda hora, mas quando eu estiver numa situação de apuro como essa, eu sei que eu posso ligar para esse lugar e que esse lugar ele vai me munir, vai me ajudar, vai me dar uma orientação. Então eu liguei lá no seguro, o pessoal falou assim: "Olha, a gente vai precisar mandar um mecânico aí, como a gente hoje está com alta demanda, a gente tem uma tal previsão para isso acontecer". Aí envolve a tecnologia, né, então eu recebi um SMS falando que o meu chamado foi atendido, foi solicitado. Depois eu recebi um outro falando que: "Olha, o mecânico está a caminho, segue aqui o mapa para você, acompanhar". Quando o mecânico chegou, o cara do suporte, né, o cara do TI ali, né, chegou ali, me deu toda a assistência e no final, essa seguradora também me perguntou como foi a importância ali, do atendimento de seguro, né, e a importância foi: "Putz, me socorreu no momento que eu estava, assim, desesperada", porque é isso que acontece. Sim. E eu vejo que o command center é essa seguradora, né, é essa área que não necessariamente a pessoa que me atendeu, a pessoa que viu o meu problema, vai ser a pessoa que vai ligar minha bateria, mas ele vai garantir que alguém ligue aquela bateria para mim, ele vai garantir que aquilo está acontecendo e vai me comunicar para me deixar tranquila. Imagina, 21h30, no meio da BR, ou eu vou ser assaltado ou alguém vai bater aqui em mim. Sim. E é uma angústia, é uma agonia que o usuário que está precisando ali, eu falo em nível de usuário, mas isso pode acontecer em C-level, em C-level, CTO, o diretor, o Sim, presidente da sim. empresa, em saber o que que está acontecendo com a minha aplicação. Poxa, a minha aplicação ela tem aqui, roda um TPV, vou colocar uma aplicação financeira, TPV é um valor transacional, né. Poxa, a minha aplicação transaciona 10 milhões por minuto, já está fora 15, o que que está acontecendo? Vem aquela É. agonia, aquela angústia, né. E o command center, ele é a área que vai ajudar nesses momentos. Não é a área que vai ficar ali toda hora nesse desespero, né. Assim como seguro, eu não vou ligar todo dia para a seguradora falando que a minha bateria está ruim, até porque, né, tem outros processos, e aí a gente pode falar um Sim. pouquinho de outros processos que rodam por trás do command center. Mas eu vejo que o suporte ele saiu muito disso, de ser, ir no balcão ali pedir uma ajuda para o meu pneu que está furado, para num momento de, eu preciso de uma ajuda porque meu ambiente está fora, porque eu estou com uma crise,
tem pessoas que estão altamente habilitadas para garantir que aquele problema seja resolvido, né. Não Sim. necessariamente que ela vai resolver, se ela puder ela resolve, né, se ela puder chegar lá e falar assim: "Não, agora espera aí que eu tô indo aí colocar a bateria para a senhora". Mas ela vai garantir que aquilo aconteça, me dando principalmente segurança e tranquilidade de que, a minha aplicação vai voltar o mais rápido possível, o meu serviço vai voltar o mais rápido possível, eu Sim. vou continuar fazendo a minha rotina. E tudo que eu queria naquele dia era pegar a estrada e ir embora, chegar em casa, né. A gente fala de Então eu gosto de fazer essa aplicação relação. A gente fala de aplicação, mas tem que deixar claro, né, gente, hoje tudo é virtualizado, é tudo no mundo do aplicativo. Imagina só, não vou falar aqui, né, imagina só aquele aplicativo de comida, né, imagina ele fora por 3 horas. Aham. O prejuízo que Nossa, vai dar tanto para quê? Para quê? Para os motoboys, para os restaurantes. Hoje, como tudo está digitalizado, né, tudo na cloud, então por trás de tudo aquilo que você tem no seu celularzinho, tem pessoas ali, focadas em garantir a disponibilidade, né. É bom a gente pedir assim: "Ah, né, eu quero um lanche agora", né, mas por trás, gente, tem uma galera muito capacitada, né, mantendo aquilo em pé, porque aí, não vou entrar muito no tema, né, mas tem a parte de segurança também, porque assim, não é estático, o mundo não é estático, tá. Então assim, tem lá um aplicativo e tem uma galerinha que fala assim: "Pô, vamos testar de derrubar esse aplicativo?". Então tem que ter pessoas muito bem qualificadas, garantindo o serviço, a disponibilidade, ou seja, a satisfação, né, tanto de você, usuário, do dono da empresa, de todo mundo que está envolvido nesse sistema, né, nessa rede. Essa que é a verdade, né. exatamente, exatamente. É o que eu falo, né, no final do dia o que que a gente entrega, né, no final do dia a gente como command center o que que a gente entrega? A disponibilidade, é saber que quando eu precisar ali usar a aplicação, ela vai estar disponível, né. Quando eu precisar chamar, ela vai estar ali, Sim. se estiver com problema eu vou saber que está com problema e que os problemas quando a gente fala de incidente a única certeza que a gente tem é que vai acontecer, né. Mas Não quando queremos, mas acontecer acontece. Não não queremos. queremos, mas acontece, acontece. E a gente ali como comando center está preparado. Então essa pergunta que você fez, como mudou? Mudou muito nisso, né, a gente Uhum. saiu do 1 a 1 para a gente poder olhar para um todo, né, e poder dar essa tranquilidade para todos os nossos usuários, né, de que problemas acontecem e a gente está pronto para resolver, né. É. Então essa grande mudança que eu vejo na estrutura de suporte. Eu vou trazer aqui rapidinho um ponto de observabilidade, né, porque isso cai muito bem com o tema, tá, de observabilidade. Porque Exatamente. antigamente, né, galera, que nem eu sempre falo, bom, onde falou observabilidade, eu tô lá: "Deixa eu contar a história como evoluiu", por quê? É o que a Glória falou, antigamente todo mundo era na sua caixinha, então o pessoal, aqui tem gente que fala que observabilidade é a evolução do monitoramento, aí a gente não vai entrar assim, mas vamos assim, antigamente era cada um no seu silo. Cada um, o Windows cuida de Windows, banco de dados cuida de banco de dados e pronto. Só que, colocando o negócio como foco, o que que acontece? Você tem que saber qual que é o relacionamento de tudo aquilo que existe numa infraestrutura, né, do cliente, para entender, tá, eu vou suportar só o Windows? Não, você vai suportar que o negócio do cliente esteja rodando, porque volto lá uns 10 anos atrás, era o seguinte, caía um problema de Windows, o Windows resolvia, mas não necessariamente aquele alerta, né, não está por mais que tivesse sumido da console, né, digamos assim, o negócio estava fora, por algum motivo ou outro. Então assim, eu vejo tudo que a Glória falou do suporte, né, da evolução também para o centro de comando, né, eu vejo associado com a questão da observabilidade, e uma das resistências que a gente encontra no mercado de observabilidade é a questão do silo, né. Eh, as empresas mais modernas estão, como a Glória falou, né, focando no cliente, mas ainda existe questão de tamanho, ou então não é focado em tecnologia, a visão ainda, tipo, cada um na sua caixinha. E para quem está escutando esse podcast, é legal vocês entenderem. Se você está numa empresa e você vê essa característica, ah, Vânia, aqui cada um cuida da sua área, entenda, você pode ser um agente da mudança para essa
eu vou dizer, para essa pegada mais proativa, para essa pegada de satisfação do cliente, aí também você pode ser um profissional diferenciado, porque essa visão, tudo que você for ver agora, né? Tanto a questão de suporte, de você criar um novo produto, diferentes áreas de tecnologia, né? Sempre é satisfação do cliente, né, Glória? Exatamente. Você falou muito, e observabilidade é isso, exatamente isso. A gente sai das caixinhas de olhar ali, que é a grande diferença do Nokia, né? A gente olhar No, para qual caixa está online e qual caixa está offline, offline. né? Então a gente olha no on e no off das caixas, né? Então, putz, tem um roteador que está on, tem um roteador que está off, putz, vou resolver esse roteador. A gente deixa de olhar para a caixa e a gente olha para o negócio. Então, como é que o negócio está performando, né? Então, putz, está começando a dar um erro XYZ na aplicação, isso impacta numa campanha numa campanha de marketing no BBB. Dá um exemplo aqui. Então, putz, isso Uhum. impacta numa campanha de marketing no BBB. Mas aonde é que está a falha? Não sei, vou resolver. Então, o Command Center para de olhar ali para para caixas e começa a olhar, estou com um problema no negócio. Exato. Preciso resolver isso o mais rápido possível. E eu acho que essa grande evolução do Command Center, da parte de suporte para a parte de Command Center, passando pelo NOC, né? O NOC, ele foi muito importante e toda empresa de tecnologia, toda empresa que tem ali um ambiente de tecnologia, ele precisa ali ter um NOC 24 horas, então sempre tem aquela operação 24 horas, ou 2 por 36, ou 5 por 2, sempre tem uma pessoa de madrugada ali garantindo o nosso sono, né? Garantindo que a gente consiga ficar ali no final de semana um pouco mais tranquilo, é, olhando para as caixas, mas não com foco mais nas caixas, e sim com foco no negócio. Que pode ser uma caixa, pode ser uma nuvem, pode ser um banco, pode ser uma integração, pode ser 800 milhões de coisas. É muito bacana escutar isso, né? Você tá nessa área, porque assim, Uhum. volto aqui de novo. Quando eu falo de observabilidade, eu fico lá, gente, não por silo. Daí, lógico, por isso que eu falo, muito fornecedor que veio daqueles quadrantes isolados de monitoramento, hoje estão lá no quadrante de observabilidade. Então as pessoas confundem. Eu falo assim, gente, sabe o que esses fornecedores fizeram? Eles pararam de criar caixinhas separadas, eles estão unificando tudo e dando a visão do negócio. E é complexo, pode parecer bobo, mas quem veio do mundo muito de silo é complexo. Então, assim, a gente existe, tá? Não é utopia. A pessoa fala, que é utopia. Imagina, você está falando esse negócio de observabilidade, que vai ver o negócio, vai nada. Eu, não, gente, isso já é real. E isso também, agora só vou falar um pouquinho aqui. É, a Glória falou do centro de comando, eu falo assim, tem duas áreas que eu vejo que dão muito apoio, na minha perspectiva, porque eu sou uma pessoa de IOPS, né, gente? Eu sou uma pessoa de observabilidade. É a parte de observabilidade e a parte de automação, né? Porque o perfil antigamente era o seguinte: eu só vou atuar num alerta depois que ele virou incidente. Hoje não, que nem a Glória falou, você tem que ficar olhando a console de observabilidade, fica lá analisando. Que nem ela falou assim: você sentiu alguma coisa diferente? Vai lá, conversa com o teu coleguinha, aquilo ali pode ser um grande problema em poucas horas, né? E a outra área é a automação, né? Porque o perfil antigamente, gente, eu tô parecendo um museu, mas antigamente você tinha uma área específica de automação. Hoje não, tem a questão da proatividade, viu? Dá para automatizar, né? E vai passando, e vai passando. Não quero saber. Vou fazer sei lá, um reboot, quer subir um serviço lá. Faz o script, automatiza, entendeu? Vai passando, né? É muito, Exatamente. é uma área fascinante, suporte, tá vendo, gente? O centro de comando, né? Com certeza, com certeza. E esse ponto que você trouxe é muito importante de automação. É. Deixa eu só complementar, falando automação. Uhum. Fala de automação, mas tem uma coisa que está na moda: inteligência artificial. Como que você vê, né, a rotina do centro de comando mudar com toda essa revolução de
inteligência artificial, porque no passado o pessoal tinha medo primeiro do monitoramento. Ah, meu Deus, tu Uhum. precisa, eu tenho feeling, eu sei quando o equipamento vai cair. Não, né? Depois vem a observabilidade. Ah, que juntar o quê? Cada um resolve da sua caixinha. Tá aí, observabilidade se consolidando. Depois, não é exatamente time. Depois vem a automação. Vai tirar meu emprego, o script vai fazer tudo sozinho, não sei o quê. Né? Automatizar é fundamental. Agora vem inteligência artificial, né? A Skynet, meu Deus, as máquinas vão fazer tudo. Como é que você vê esse hype de inteligência artificial indo para o dia a dia do centro de comando? Cara, eu acho isso excelente. Assim, a gente, quando a gente fala foi a linha do tempo que você falou, né? Poxa, a gente. Eu consigo saber, eu não preciso monitorar nada, mas aí, 3 horas da manhã, você quer dormir, você não pode, porque você tem que ficar de olho na máquina. Então, opa, veio para melhorar, né? Aí você, putz, mas antes a gente olhava tudo, né, a gente olhava separado, agora tem que olhar tudo aqui. Bom, cara, porque se você tá com problema no teu ambiente, pode ser um problema na tua caixa, pode ser um problema na caixa do vizinho. Então, vamos tentar facilitar, né? Quando a gente fala de automação, poxa, mas a gente vai automatizar tudo isso daqui, eu não vou mais dar EC no alerta, né? Ficar lá reconhecendo o alerta. Cara, mas se você for reconhecendo o alerta todas as vezes, como é que você vai estudar para SRE ali para você poder evoluir na sua carreira, né? Quando a gente está falando de IOPS, né, de inteligência artificial, eu vejo que a gente tem muita oportunidade ali pro Command Center e para o suporte de trazer uma linguagem mais rápida e acessível para o nosso usuário, né? Então, assim, putz, eu tenho que pensar como é que eu vou comunicar essa crise aqui, eu tenho que pensar, putz, tem esse cenário aqui, né, que já vem acontecendo há bastante tempo, o que que eu tenho hoje de comportamento dentro da minha empresa, o comportamento do mercado, e consiga eliminar ali o meu tempo de resolução. Então, tudo isso otimiza tempo, porque eu só vejo a nuvem crescendo, só vejo os ambientes crescendo, só vejo Sim. as aplicações crescendo, e se a gente não utilizar os recursos que a gente tem para automatizar, para integrar, para a gente ter uma resposta mais rápida, a gente não vai conseguir dar conta. Então, Essa é assim, a verdade. inteligência artificial, ela, quando ela começou a vir, quando começou a vir essa onda de chat GPT, eu falei, deixa eu ver esse negócio aqui. Eu comecei a fazer umas perguntas para ela, falei, cara, dona GPT, cara, tu tá me ensinando um monte de coisa. Então, isso acelerou as coisas que Sim, precisava fazer e eu dar foco naquilo que eu ainda não conheço e que a inteligência exato. ainda não conhece. Então, eu me aperfeiçoo e eu aperfeiçoo a inteligência. Então, eu acho que isso daí vem só para agregar, acelerar e deixar o nosso trabalho cada vez mais rico, né? Então, eu estou muito curiosa para ver como é que vai ser essas integrações aí de observabilidade com a inteligência artificial e louca para trabalhar com isso também, porque vai ser bem legal. Tem muita coisa acontecendo, sabe? O que eu, assim, aquele Uhum. momento, né? Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. Tem muita coisa acontecendo, e o que, na minha opinião, tá bem bacana é que o pessoal está com curiosidade. Tem muita gente pegando ferramentas de observabilidade, além do, vamos dizer, já existe o IOPS, que é parte de cluster de evento, etc., né? Que Uhum. é uma inteligência artificial focada para as operações de TI, mas com o chat GPT, o que o pessoal está fazendo? O pessoal já está pegando, é, eu quero que você melhore a maneira que o meu KB, meu artigo, né? Vamos dizer, artigo, Uhum. foi escrito na minha base de conhecimento para que um usuário de perfil tal possa entender. Então, assim, existem ferramentas que adaptam não somente, vamos dizer, lá no IOPS, que é a correlação com a vida do chat GPT e outros modelos, tipo melhoria de KB, melhoria de como é que fala? Associadas com chatbots. Então, assim, tá uma Sim. revolução. E a comunidade, eu sempre apoio a comunidade, eu sempre falo, apoiem as comunidades, essas comunidades que existem, né, elas estão desenvolvendo, e você vê muito estudante, né, de universidade, que às vezes não tem nem experiência, né, no dia a dia Uhum. de uma empresa, ele está lá estudando chat GPT, pegando cenário, e daí você fala, nossa, olha o que esse menino fez, entendeu? Ele fez para uma outra finalidade, você já pensa, meu Deus, isso aqui casando com a minha base de conhecimento. Estou falando base de conhecimento que é o mais fácil, tá? Casando com a Uhum. minha base de conhecimento, nossa, sabe, padronização de maneira de comunicação, gente, é bacana.
Eu gosto, Exatamente. eu gosto do É, tema, tá. eu Glória, também gosto e eu vejo muitas possibilidades, né. É é, muito legal. agora, deixa eu fazer uma pergunta para a Glória, porque a Glória ela é a coordenadora. Qual que é o desafio de coordenar essas áreas, tanto do suporte como centro de comando? Porque a gente está falando de negócio e de negócios, né? Porque não é mais um, né, gente? A gente tem que se adaptar, Uhum. e pessoas. Como você, como coordenadora, diante de tudo isso, como que é a tua rotina, a tua vida, né, nesse ponto? Boa, boa pergunta. A gente não consegue fazer nada sem pessoas, né, acho que esse é o ponto principal. Então, é muito, estar disponível para as pessoas, né, então, e pensar sempre da mesma forma que a gente pensa no nosso usuário, pensar na nossa equipe. Então, como é que eu consigo facilitar a vida da nossa equipe, né? E eu bati bastante nessa tecla de conhecimento de negócio. Então, como é que eu consigo interagir as outras áreas com a minha equipe, né? Então, como é que eu consigo apresentar para o time um pouco mais do negócio? Ah, mas por que eu estou falando tanto de interação de negócio? Para a gente entender uma coisa que é fundamental para qualquer liderança, é propósito. A partir do momento que você consegue mostrar para sua equipe o propósito, Gosto. aonde é que quer chegar, a equipe consegue engajar e responder mais rápido, principalmente numa área de centro de comando, né? Numa área de suporte. É aquilo que eu sempre falo, no final do dia o que que a gente entrega, né, no final do dia o que que meu negócio entrega, no final do dia por que que eu estou aqui executando esse procedimento, dando ativa nesse alerta, por que que eu estou fazendo essa comunicação. Então o desafio da área de um coordenador ali na cadeira de suporte, na cadeira de suporte, na cadeira de command center, é sempre, trazer o melhor cenário ali para o time, para que ele possa performar, e trazer bastante essa questão de propósito. Então as interações com o negócio, mostrar o porquê que está sendo feito, pensar em melhores práticas. Então, tem algumas cerimônias que eu acho que elas são fundamentais, cerimônias no modelo ágil que a gente consegue trazer para adaptar para o time, que a gente consegue trazer um pouco mais esse propósito, desse engajamento. Então, claro que dependendo da área de suporte, tem suporte que é uma ligação atrás da outra, às vezes um alerta atrás do outro, que é difícil a gente parar a operação para a gente fazer ali alguns ritos, né? Mas pelo menos os ritos básicos de, pô, uma sync, uma daily, não uma sync para a gente chegar lá e falar os 10 mandamentos da glória, faça isso, né? Mas uma sync para sincar o time, para falar, poxa, fulano, o que você fez de legal essa semana? O que você tem de projeto interessante? Poxa, tem alguma coisa que você queira compartilhar? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Pô, me conta um pouco mais sobre esse projeto. Então, essas cerimônias de trazer o time para conversar, para entender qual é a necessidade, mostrando ali aquilo que a pessoa está fazendo linkado com o propósito, esse é um desafio muito grande ali para a liderança, né? Fazer esses alinhamentos de propósito, ele é bem importante. A disponibilidade ali, sempre estar disponível, se tiver uma dúvida, pô, vou tentar te ajudar, se eu não conseguir te ajudar, pô, tenta falar ali com outra pessoa. E manter sempre a pessoa curiosa, né, e dar desafios. Então, poxa, suporte para mim foi a minha porta de entrada, assim como foi porta de entrada para muita gente. E com o tempo eu fui, né, me aperfeiçoando nessa parte de liderança das áreas de operação. Mas, a área o gestor, o coordenador ali de área de comando e operações, né, é muito importante que ele continue, acompanhando o time, dê liberdade para o time poder atuar, né, mas não liberdade por liberdade, para "Bom, faça o que você quiser", mas liberdade voltada ao propósito, então sempre lembrar o porquê que a gente está ali. E todas as vezes que eu consegui trazer isso para o time de o que que a gente entrega no final do dia, qual é o propósito que a gente está aqui, comemorar os casos importantes. Então, poxa, teve um caso que foi bacana, que o time foi lá e fez, foi legal, pô, vamos comemorar. Eu gosto bastante do Management 3.0, não só, né, porque a Vânia é facilitadora, eu adorei esse curso quando eu fiz, né, mas porque ele volta muito também à pessoa. Então, da mesma forma que a gente vai falar ali de propósito de negócio, né? E, por que que aquele negócio existe, né? Além da parte financeira, que todo mundo sabe que precisa de parte financeira, não vamos falar que não, né?
Mas por que ele quer? Ele quer facilitar a vida das pessoas, quer entregar saúde, quer, entregar comida, exemplo aí do aplicativo de comida, né, o que que ela quer fazer, né. A gente tem pessoas também que têm propósito, então, poxa, eu lembro lá no Management 3.0 quando eu fiz, é a primeira coisa que a gente Sim, pergunta, né, quem é aquela pessoa? O que que ela significa? Quais são as raízes dela? os O que valores que é dela. importante exatamente, os valores, o que que é importante para ela, né. E ali como liderança, como gestão, linkar aquilo que é importante para a pessoa com aquilo que é importante para a empresa, você consegue engajamento do time. Exato. Então, acho que essa parte da liderança é importante, a disponibilidade, é estar próximo, saber que é uma pessoa. E assim que a gente já espera incidentes de máquinas, a gente também espera ali a falha das pessoas e está tudo bem, a gente pode errar. E a gente, como liderança, tem que confiar que a pessoa vai errar e que você vai estar ali pronto, né? É o que eu penso todos os dias. Putz, vai ter um incidente? Vai ter. Eu sei que eu vou estar pronta para resolver, e se eu não estiver pronta para resolver, eu vou aprender alguma coisa, e o time também, o time vai estar pronto, eu confio nas pessoas que estão comigo, pra gente resolver problemas, e se não resolver a gente dá um jeito, né. Então acho que essa questão da coordenação, esse é um ponto. E estudar. As pessoas elas, apesar de serem pessoas, "Ah, é tudo igual", não, as pessoas são Sim, diferentes, a gente precisa, como liderança, se adequar às pessoas para que elas consigam entregar a melhor performance, né. Não estou dizendo para ser mãe, para ser pai, porque isso aí mãe e pai têm um papel ali deles, né. Mas, entender como é que a pessoa que está ali na sua frente, ela performa melhor. Então, poxa, talvez essa pessoa que está na operação, ela é muito boa em conversar com a dona GPT lá para criar boas documentações. Então, vai lá conversar com a dona GPT lá para criar boas documentações. Ah, mas essa pessoa aqui, ela é muito boa para criar apresentação, para criar um indicador. Pô, dá uma oportunidade para ela ali nesse sentido. Ah, tem um fulano aqui que quer muito ser técnico. Putz, eu vi um link de um curso da AWS que está gratuito, que você manda para essa pessoa aqui e verdade. incentiva ela a fazer. Então, se manter atualizado é muito nesse sentido de você, conseguir enxergar a pessoa que está ali na sua frente, dar propósito para ela, enxergar que ela é uma pessoa e dar desafios muito voltado ao perfil dela, né. Não adianta a gente querer Exato. uma maçã de uma goiabeira, né, não vai sair. Então, todas as pessoas performam e a gente consegue, como liderança, ajustar isso no time para entregar os nossos resultados. Acredito muito nisso. Ah, é tão bom escutar isso de você, Glória, sabe, porque você disse exatamente, né, uma coisa que a gente fala muito no Management 3.0, né, a gente precisa criar, gente, um ambiente seguro para as pessoas poderem Exato, tanto liderar, quanto, terem a liberdade, que nem fala assim: "Ah, errar não", cara, a pessoa tem que errar, como é que você vou usar uma frase do Marcelo Santana, que é o episódio passados do Até que é Pop, se você contrata uma pessoa e ela não pode errar, né, uma pessoa que você quer uma pessoa para inovar, daí ela não pode errar, você não vai ter inovação, entendeu? Ela exatamente. tem que testar, vai ser que nem a Glória falou, com propósito, né, tem que saber por que ela está fazendo e tem que confiar na liderança que ela tem. Se não existe esse vínculo de confiança entre liderado, né, líder, etcétera, né, e equipe, né, nada flui, não vai ter um resultado bom, né. Isso daí a gente está falando, o foco aqui é suporte, mas replica para todas as áreas, né. Acho que para a vida, né, Glória, para qualquer empresa, para qualquer ciclo de Exatamente. amizade. Glória, é o seguinte, a gente está chegando aqui no final do Até que é Pop, considerações finais para o público que está escutando. Conselhos da Glória para a vida. Boa. Meus conselhos. Bom, para quem está começando, acho que, estuda bastante, né, tem muita coisa legal para estudar. Acho que todas as pessoas que eu vi que começaram comigo na época da faculdade, na época de estágio, na época de curso técnico, né, eu vejo que todas elas ali foram para um lugar bom de tecnologia e cada um para um lugar diferente. Então, assim, quando você está começando na carreira, explora. E hoje a gente tem muito conteúdo. Putz, gostei disso. Se aprofunda, vai lá, tem muito material. É, pense nas relações. Acho que o segundo ponto são as relações. Exemplo, eu e a Vânia, a gente trabalhou há 12 anos atrás e voltamos agora.
nesse convite que eu achei super legal. Então, assim, as relações elas são muito importantes, então como, você consegue criar um clima bom de trabalho ali com o colega, como você está sempre disposto a ajudá-lo e também disposto a ouvir, né, a gente precisa ser bom ouvinte ali e ouvir os feedbacks, pedir feedbacks, ouvir as orientações. A gente não sabe de tudo e acho que cada vez mais quanto mais idade eu tenho, menos eu sei, né, mais eu Verdade. tenho que perguntar e isso é fantástico, né, então minha consideração também é essa de seja curioso, pergunte, estude, envolva as relações, elas são muito importantes, né. E pense sempre no propósito, o que que você entrega no final do dia? É um alerta, é um relatório, é um incidente ou você facilita a vida de alguma pessoa? E isso me traz muita tranquilidade, muito engajamento de saber que eu estou contribuindo com a sociedade, estou contribuindo com o meu país, estou contribuindo aí, com um todo através do meu trabalho, né. E quanto mais, eu conseguir ajudar nisso, eu acho que eu consigo facilitar a vida das pessoas. Então, essas são as minhas considerações, né. Estude, pesquise, faça relações, pergunte para as pessoas, não tem problema nenhum perguntar. E saiba qual é o propósito, o que que você está entregando no final do dia, que é uma coisa fantástica. Então, fica aí meu recado. Ai, bacana. Pessoal, o episódio fica por aqui. Vejo vocês próxima semana, talvez, ou daqui a 15 dias, tá? Até o próximo episódio da Tech Pop. Tem episódio também, se você não escutou os episódios passados, volta lá. E é isso. Beijo, galera, e tchauzinho. Até o próximo episódio do A Tech Pop. Tchau!